tributária. Esta semana nós vamos discutir com vários especialistas, vários atores ligados à aprovação da reforma tributária, o texto e o que muda para o brasileiro, em quanto tempo isso vai acontecer. Nós vamos dar detalhes sobre a reforma tributária com vários personagens, várias fontes durante a semana. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o deputado Luiz Gastão, do PSD, que também é presidente da FEComércio, para conversar conosco. Ele estava lá, foi um dos eleitores da votação da reforma tributária. Deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui, tudo bem? Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando com o nosso povo. Pronto, eu queria começar perguntando, a grande questão que todo mundo está falando é com relação ao tempo. O senhor votou a favor da reforma tributária. O primeiro, o que motivou a dar esse voto positivo? E, na sua avaliação, quais os pontos? Ela é positiva? É uma reforma que há mais de 30 anos o Brasil falava numa reforma tributária. Nós trabalhamos 5 meses por ano só para pagar imposto. As empresas têm muita dificuldade, tem setores específicos só para organizar a tributação. É uma reforma a contento? É um paliativo? Pode ser modificado? Qual a sua avaliação? Bom, primeiro nós temos que esclarecer que nós votamos uma reforma tributária, mas que na realidade, nesse primeiro momento, nós votamos nos impostos de consumo. Nós juntamos aí os impostos federais num imposto só, no CBS, e nos impostos estaduais e municipais em um outro imposto IBS, que formam os dois o IVA. Os impostos sobre renda não entraram nessa discussão nesse momento. Vão entrar agora no segundo semestre, deverá ser encaminhado pelo Ministério do Trabalho, da Fazenda à Câmara Federal uma proposta para a discussão dos impostos sobre renda. E seria o complemento, aí sim, da reforma tributária como um todo. Mas nesse primeiro momento, nós tínhamos realmente um verdadeiro manicômio fiscal, onde muitas empresas não tinham consciência dos formatos e de que forma fazer a sua contabilidade. Então, aquelas empresas que detinham um planejamento contábil, e muitas vezes nós temos uma demanda no Conselho de Tributos muito grande, de mais de 1 trilhão de reais, com relação a discussões de impostos, porque um fiscal ia na sua empresa e fazia uma interpretação, e o outro fiscal fazia outra interpretação. Então, muitas vezes, o empresário também estava embutido sem saber de que forma pagar seu imposto. Então, nesse patamar, a reforma foi extremamente boa e vai melhorar em muito essa questão da relação e da identificação também para o consumidor, que muitas vezes consumia um produto e não sabia quanto tinha de imposto dentro daquele produto. Então, essa discussão e essa aprovação que foi feita na Câmara com relação à reforma tributária do consumo, ele vai buscar simplificar a carga tributária, fazer com que você tenha uma visão do consumidor de quanto ele está pagando por esse imposto, e acredito eu que com esta simplificação nós teremos, como por exemplo, a cesta básica foi zerado os impostos da cesta básica. Então nós vamos ter a diminuição para aquela população mais pobre, que mais necessita da cesta básica, a diminuição dos custos do produto da cesta básica. Mas também sabemos que essa diminuição, hoje nós temos a cesta básica com mais de 1.400 produtos, o que não há necessidade de ser todos eles. Eles deverão ser feitos, e isso será complementado através de lei complementar, onde vão ser colocados quais são os produtos constantes da cesta básica que terão esse incentivo. O grande ponto da reforma tributária é com relação ao comércio e serviços, o que diz respeito ao custo que nós temos hoje no Brasil, em diferença de outros países no mundo, como, por exemplo, o custo da folha de pagamento, os encargos previdenciários e os encargos que são incidentes da folha de pagamento, que montam hoje algo em torno de 30%, e quando você soma-se a eles, a todos os encargos sociais, você chega a 100% do valor que você paga de salário sobre a folha. Ou seja, se você paga R$1 de salário, você paga mais R$1 entre impostos, contribuições previdenciárias e trabalhistas sobre a folha de pagamento. Isso ainda não entrou nessa reforma, apesar de nós termos defendido emendas nesse sentido e discutido nesse sentido. Mas,
conseguimos, por exemplo, que os setores de bares, hotéis, restaurantes e parques temáticos que têm o seu consumo direcionado ao público final, eles não estão dentro da cadeia produtiva. Quem consome, quem vai se hospedar no hotel, quem vai no restaurante é o consumidor final. Então, e eles, durante a sua cadeia, eles têm pouca agregação de impostos, porque outro ponto importante nessa reforma é que não tem cumulatividade. Você não vai pagar imposto sobre imposto. É o chamado que é efeito cascata. O efeito cascata. Imposto sobre imposto, que é o que... Imposto sobre imposto sobre imposto. Então você não vai. Então esses setores que não têm esse aspecto, foi criado um regime especial e vai ser definido uma alíquota que vai ser abaixo da alíquota especial. Porque nós vamos ter uma alíquota que hoje está estimada, nós não temos ainda o número correto, mas hoje ela está estimada em 25%. Então, nós vamos ter alguns setores do serviço, saúde, educação, saúde, incluindo aí todos as questões médicas, que vão ter uma alíquota reduzida de 50%. Os setores de bares, hotéis e restaurantes terão uma alíquota especial, abaixo, inclusive, dessa alíquota especial. Então, no cômputo geral, eu diria que essa reforma foi muito boa e vai fazer muito bem para o Brasil. Agora, precisamos continuar discutindo e discutir agora a segunda etapa dessa reforma, que é a reforma sobre a renda. Embora esse projeto aprovado na Câmara, ele segue para o Senado e o Senado terá a oportunidade de aprovar o texto todo ou até fazer modificações positivas e fazer adaptações, e caberá ao Senado, sim, estabelecer a trava com relação à alíquota. Porque na Câmara nós já aprovamos também que não poderá ter aumento de carga. E se houver aumento de arrecadação, este aumento de arrecadação tem que ser utilizado para baixar a alíquota. Mas a quem cabe estabelecer a alíquota e dizer qual será a alíquota será o Senado. Bom, eu tenho duas questões para falar com o senhor sobre ainda na questão da política, então, como o deputado Luiz Gastão. Daqui a pouco a gente conversa com o presidente da FEComércio. Mas duas críticas que são feitas por quem não apoia a reforma é o tempo de discussão do texto, porque a reforma é discutida há 30 anos, né? Pelo menos aí, desde os anos 90. O tempo não teria sido suficiente para discutir um texto tão complexo. E também a criação do Conselho Deliberativo, que a proposta prevê essa criação do Conselho Federativo, aliás, que é um colegiado responsável por fazer a gestão do chamado IBS. E conforme o texto, o órgão será uma entidade pública de regime especial. Então, os críticos dizem que vai haver uma concentração de poder muito grande no governo federal, que poderia deixar as prefeituras, especialmente, mais do que os governos estaduais, as prefeituras muito refém do governo federal. Queria sua avaliação sobre esses dois pontos. Olha, primeiro, nós temos 2 pontos. O que vai destinar a destinação dos recursos do CBS, que é o Imposto Federal, ele vai seguir uma norma que vai, qual é a parte do federal, do estado e do município que vai ser repartido direto. O governo federal não terá tanta ingerência com relação a isso. O segundo são os impostos estaduais e municipais, que tem esse conselho que vai ser feito, que esse conselho vai ser composto dos 27 governadores do estado e, se não me engano, 14 mais 17 prefeituras. Esse conselho não tem ninguém do órgão federal. Não tem ninguém do órgão federal. E esse conselho, eu acho que foi-se buscado, o relator conseguiu uma saída inteligente, aonde, se juntar o Norte e o Nordeste, nós vamos ter mais votos, mas nós não chegaremos a 60% da população brasileira. Se você juntar o Sul e o Sudeste, eles têm 60% da população brasileira, mas eles não têm maioria de votos. E as decisões sobre essa tributação, sobre ajustes nessa tributação, será feita por este conselho. Ou seja, só poderá ser feito em consenso. Então, nem os estados do Norte e Nordeste com o Centro-Oeste juntos poderão impor sua vontade, nem os estados Sul e Sudeste poderão impor sua vontade. Vai ter que haver um consenso para que busque o equilíbrio. Assim, nem um município ou um estado menor vai poder impor a sua vontade, nem um estado maior vai poder subjugar os menores na sua vontade. Então, nesse ponto, eu acho que é extremamente positivo. Não vejo poder
do governo federal em cima dessa política. E outra coisa, nós vamos ter um período de transição dessas ações. Esse projeto ele começa a vigorar em 2025, 2026, sendo que ele tem um período de transição. E aí sim, esse período de transição vai concluir-se em 2033, aonde muitas empresas que receberam incentivo fiscal e outras empresas vão estar se encerrando e vão estar dentro desse período de transição. Eu, particularmente, defendo que, e aí são as questões que, a partir de agora, do conhecimento do texto, da aprovação do texto, nós vamos poder discutir de uma forma mais, eu diria até mais saudável e mais eficiente o texto. Porque muito foi colocado e muito foi dito em cima de premissas que não se realizaram e não estão dentro do texto. E agora, com o texto feito e com a aprovação na Câmara, nós vamos ter condição de fazer as avaliações possíveis, e essas avaliações só poderão ser efetivamente feitas quando nós tivermos as alíquotas que vão ser determinadas pelo Senado. A gente está conversando com o deputado Luiz Gastão, do PSD, que também é presidente da FEComércio, a respeito da reforma tributária. Ainda hoje nós vamos conversar com o advogado especialista em tributos, Felipe Teixeira, também para trazer as questões técnicas sobre o assunto. Agora, como presidente da FEComércio, houve muita polêmica no pré-texto a respeito da reforma, que ia prejudicar setores do varejo, etc. Qual a avaliação em relação ao setor do comércio, presidente? É benefício? Vai melhorar, vai desafogar o setor do comércio em relação às tributações? Eu acredito que sim, vai trazer uma simplificação, vai trazer uma objetividade, principalmente vai trazer uma clareza muito maior com relação aos impostos, como eu já coloquei. Acho que é extremamente salutar e boa. Agora, precisamos concretizar. Eu tentei colocar uma emenda onde, para nós do comércio e serviços, nós pudéssemos computar como crédito as contribuições previdenciárias, principalmente para as empresas de serviço com intensa mão de obra, que possuem um percentual da folha de pagamento sobre o faturamento muito grande. Então, nós temos setores que empresas têm até 60% de relação folha-faturamento. E eu acredito que essas empresas precisam ter uma compensação por conta dos altos custos de imposto. Mas, através de uma negociação com alguns deputados, o presidente, o relator e o ministro Haddad se comprometeu, ainda no segundo semestre desse ano, já há um estudo no Ministério da Fazenda para buscar fomentar ou a desoneração da folha ou o crédito, ou de que forma seria feito o crédito dessas empresas. Então, nós vamos continuar discutindo e, como eu falei, no segundo semestre, na discussão do imposto sobre a renda, esse quesito, peso da folha de pagamento, vai entrar. O setor de serviço, ele teria, em alguns casos, ele tinha um imposto que ia variar entre 8,9% a 12%, 15%. E agora, se nós formos para uma tabela única de imposto com essa expectativa de 25%, nós vamos ter, no setor de serviço, um aumento de carga real do que hoje é pago pelo setor de serviço, e é um setor que não tem muito como trazer recursos ou créditos dentro dessa sua produção. E isso está sendo discutido, e eu acredito que no Senado nós vamos poder discutir algo melhor com relação a esses setores. Agora, existem setores, como eu coloquei, que tem uma intensidade de mão de obra, um percentual de mão de obra muito maior, e não é só do serviço, é do comércio também. O pequeno empresário comerciante, a empresa do Simples, ela tem um percentual da folha dela maior sobre o faturamento do que a grande empresa, que o faturamento faz com que a folha de pagamento tenha um percentual menor. Então, eu tenho dito que você cobrar de forma igual, desiguais, você acaba trazendo distorções. A distorção e a desigualdade, acaba trazendo desigualdade. Sim. E esse ponto é um ponto que nós vamos ter ainda que discutir para frente, mas, como eu falei, a partir de agora é que nós vamos poder discutir, a partir desse texto e a partir das projeções que vão ser feitas, para se buscar ter uma competitividade e uma concorrência mais justa e mais leal, tendo em vista o que eu costumo chamar de empresa social,
que é aquela empresa que tem, principalmente, mais contratação de mão de obra e que a gente possa mudar, inclusive, o conceito que nós temos dos empresários. Porque muitas vezes se bota o empresário como vilão. E o empresário é hoje quem mais emprega e é através das empresas que você pode ter essa renda e vai ter esse acompanhamento. Então eu acho que, no geral, a reforma é muito positiva, vai trazer muitos avanços e vai possibilitar que o Brasil possa realmente crescer e ter mais oportunidade de emprego. Qual o clima em Brasília é possível avaliar em relação ao Senado? O Senado pode fazer mudanças importantes no texto para voltar para a Câmara? Ou deve ser na mesma linha que foi aprovado, o Senado pode manter? Olha, o Senado é a casa revisora. Eu, particularmente, faço parte de algumas frentes, como a frente do empreendedorismo, a frente da micro e pequena empresa e a frente do comércio e serviços. Nessas frentes, nós temos deputados e senadores que participam dessas frentes e nessas discussões a gente acompanha essas ações. Como eu disse, o Senado vai ter agora mais tempo para poder, com o texto aprovado, porque na Câmara nós tivemos aquela coisa, o pessoal acha que faltou tempo, mas como você próprio colocou, há 30 anos nós estamos discutindo esses textos. A PEC 45 foi um projeto de lei do deputado Baleia Rossi, que já circula na Câmara há muito tempo, e é um projeto da Câmara Federal, não é um projeto de governo, é um projeto para o país. E que é óbvio que traz uma reorganização tributária para o nosso país. E o Senado vai ter esse papel de acompanhar. Poderá ter modificações no Senado? Eu acredito que sim. Eu acho natural que haja essas modificações, essas adaptações e esse enquadramento. Mas eu acredito que no cerne do projeto, ou seja, na espinha dorsal do projeto, não deverá haver mudanças. Deputado federal pelo PSD, Luiz Gastão, também presidente da FEComércio, quero lhe agradecer a atenção de ter vindo aqui conversar conosco, porque esse assunto, deputado, desde a semana passada, os ouvintes aqui todo dia pedindo, Thiago, você não vai falar nada sobre a reforma, eu esperei a aprovação, pelo menos na Câmara, para a gente poder debater. Muito obrigado pela vinda aqui à Jovem Pan e portas abertas, sempre que precisar. Thiago, eu que lhe agradeço a oportunidade, nós estamos inclusive agora no Sistema FEComércio, em parceria inclusive com o Conselho de Contabilidade, com o Conselho de Administração, com o Conselho dos Economistas, nós vamos formar um grupo na federação para avaliar o impacto da reforma nos diversos setores do comércio e serviços, nas cadeias produtivas, e vamos, a partir de agora, nos preparar para assessorar aos empresários, tranquilizar os empresários e buscar mecanismos de orientar de que forma nós vamos poder conduzir nosso negócio daqui para frente. Eu que agradeço a atenção, Thiago. Um forte abraço. Obrigado, bom trabalho. São 4h.